esse início de trabalho, meus agradecimentos à equipe, meus agradecimentos a todos os senhores. O trabalho só caminha, só funciona pelo trabalho de todos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o 9º Mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse mandamento, cada um tem que ficar bem atento com ele para não ter oportunidades. Então a nossa vida é assim, surgem as oportunidades. Cobiçar a mulher do próximo está falando também, não é só das esposas, está falando das filhas, das colegas de trabalho, das conhecidas, mas também nós sabemos assim que existe a outra parte, da mulher cobiçar o marido da outra. Cobiçar o filho, e é bem importante assim. Então, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser muito cuidadosa na vida toda e evitar aquelas chamadas oportunidades. Nós temos que lembrarmos que não é com o toque que vai desenvolvendo a intenção, é com os pensamentos. Os pensamentos constroem e à medida em que a pessoa vai cultivando o pensamento naquilo que ele está pretendendo, que ele está cobiçando, então, na sequência, tende a realizar. É muito difícil uma evolução a dois. A evolução sempre é individual. Mas quando existe um amor verdadeiro daquelas almas, então tem a referência, assim, de poderem evoluírem juntas. Aquelas almas que se amam verdadeiramente. Torna-se um matrimônio abençoado por Deus. Então a pessoa tem que lembrar que a evolução tem que pretender ter a evolução. E se emaranhou-se, então não vai evoluir. Porque nós sabemos assim que tem as pendências, que tem os pendores. Então a vida de cada um de nós é da responsabilidade individual. Para uma pessoa evoluir, ela precisa de trabalhar de uma maneira que ela não transgride. Trabalhar aí, pode pensar assim que é o serviço da pessoa. Não, o serviço de sobrevivência é um serviço. O trabalho é um procedimento interno. O nosso alvo tem que ser espiritual. Cada um é que tem que fazer um propósito interno de ter a perspectiva dele espiritualmente. Caminhando pela criação, nós tínhamos que voltar para a pátria do espírito. Devido ao fato de sempre sermos convenientes e não cultivar pensamentos bons, então entra naquela condição daquele ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quando fala assim, já fez uma seleção de uma quantidade de pessoas que se encontram sem perspectiva, sem objetivo. Se a pessoa encontra assim, então ela já não é contada junto àqueles que terão a possibilidade de serem escolhidos. O 9º Mandamento é uma referência para a pessoa ser bem cuidadosa de lembrar assim, que tem os auxílios durante a vida. Se a pessoa quer caminhar na sua vida interna, então ela tem que lembrar que ela precisa de ter saúde. Porque quando vai tendo as transgressões, a pessoa vai tendo diminuição de saúde. Porque o começo do certo e o começo do errado é uma condição bem importante assim para cada um de nós. Descuidamos na vida, não caminhamos. Se não caminharmos, não teremos finalidade à nossa existência. Para termos uma condição bem importante assim de encontrar em paz. Independente de qualquer coisa, a pessoa tem que ter paz dentro dela. E só é possível esta condição se a pessoa cultiva pensamentos bons. A nossa vida é assim. E a gente vai observando assim, que no período de criança, de formação, tem aquela equipe ali do colégio, tem a equipe da rua, e dificilmente todos ali se encontram com um palavreado polido, coerente. Então quer dizer assim, aquela turma cresceram, aquela turminha somos nós hoje. O procedimento que a gente precisa de ter para poder ver as tendências que nós temos. Então cada pessoa tem uma tendência.
Então a tendência precisa de lembrar que ela precisa de ser melhorada. E se a pessoa recebe influência, ela tem pretensão de ter tendências boas. E muitas vezes os atos são bons. Mas ela recebe influência, então ela tem que lembrar assim, resguardar. Ela tem que evitar, então, o relacionamento com esses que depois do trabalho não voltam para a moradia, não têm interesse em ter um procedimento de evoluir no trabalho que tem. Então a gente tem que fazer a seleção para que a pessoa tenha a condição de voltar para a pátria do espírito. E nós temos que lembrarmos que num relacionamento de matrimônio, se não tem consideração, não tem uma harmonia, não tem um propósito. Faltou a consideração, a gente vai observando que também não tem autoridade para ter um posicionamento com um filho. Faltou a consideração do casal, entra a degradação. Já não tem mais aquele zelo no preparo do alimento, na organização da moradia, já não tem interesse em voltar para a moradia, então vai tendo uma degeneração. Então, para nós evoluirmos, nós temos que ter essa capacidade interna de nos tornarmos qualificados para a vida. Para a vida, a gente sabe assim que se não fizermos esforço no ambiente de trabalho, então seremos substituídos. Para a vida nossa. Então aquela condição que a gente vê muitas vezes da pessoa perder a consideração dos seus descendentes. Mas tem que lembrar assim, o procedimento que a pessoa teve durante a vida. Não considerou a outra parte. Continuou junto na moradia porque convinha. E as conveniências estão sempre relacionadas ao financeiro, à praticidade. Então aquela coisa bem grave assim que acontece. Vai tendo a degradação. Com isso, a outra parte vai degradando também, só que agora não tem mais evolução. Então, ser escolhidos entre aqueles que serão chamados. A pessoa tem que ver o propósito da vida. Então, aquela condição bem importante assim, de voltarmos para a pátria do espírito. Essa é a finalidade na criação para o espírito humano. Então nós vamos vendo assim que nós utilizamos de uma força, de uma vida. Isso é tão verdadeiro assim. A criatividade daquele profissional, a habilidade daquela pessoa que trabalha com plantas, aquele outro que tem a capacidade de harmonizar aquela máquina que se encontrava em desarmonia, agora ela funciona perfeitamente. Então nós temos as capacitações. A capacitação para a vida de sobrevivência nós arrumamos, mas a capacidade de viver para a nossa vida interna, de ter o saber, de perceber aquilo que vai ser bom para a nossa existência, de ter a consideração com o outro, porque se não tem uma consideração, não tem evolução. Se a pessoa então não quer mais conviver com aquela outra parte, ele então sai daquela moradia. Isso quer dizer que ele está considerando, para de atrapalhar a vida do outro. Então a gente tem que aprender esse limite. Foi nos colocado assim que um relacionamento é eterno, um relacionamento é um tempo. A gente vai observando com os animais. O criador substitui as matrizes, substitui o reprodutor, então vai tendo ali uma adaptação. Na nossa vida, nós temos que lembrarmos que a adaptação tem que ser com a nobreza. À medida em que vai convivendo as duas partes, tem que ir melhorando a nobreza, a maneira de ser, a maneira de receber o alimento, senão vai tendo evolução de polidez, de coerência, de bom senso, de maneira de apresentarem, não tem consideração, vai ter degradação. Tendo uma degradação, vai tendo diminuição de saúde. Porque a vida de cada um, a gente pode observar o corpo de matéria grosseira. É uma harmonia. E esse corpo responde. Responde com o que vê, responde com o que ouve, porque a pessoa se sente feliz quando vê um pássaro cantando, quer dizer que o que ela ouviu deixou ela feliz.
aquela paisagem, aquele cenário que ela está vendo, ela ficou feliz. No relacionamento é o mesmo procedimento. Teríamos que nos encontrarmos felizes, porque independente da condição que se encontram, tem aquela condição assim. Num período anterior, houve um instante que houve uma possibilidade do enlace. Depois, com o tempo, vai tendo a degeneração. Então, quer dizer que aquele estado bom que possibilitou que tivesse um enlace, teria que ser cultivado. Porque a gente vai observando assim, quando um cansa do outro, um satura do outro, é porque não teve nobreza. Então, se continuam, vai tendo uma degeneração de maneira de ser, de maneira de falar, de jeito de comportar durante a vida. Vai piorando. Se vai piorando, é ruim para esses que convivem assim. Então, a conveniência não pode fazer um trabalho de nobreza, de polidez. Então, aquela coisa muito boa assim que muitos desenvolvem na vida. A pessoa já se encontra com muitas décadas e ela é polida com todos com quem ela se encontra, do jeito que ela relaciona. As outras pessoas ficam felizes em ver esse que se encontra polido. Precisaríamos de fazer esse trabalho na moradia, porque pelo sim ou pelo não, possibilitou uma época de ter um nível, porque só tem um enlace matrimonial se tem um nível. Então, durante um tempo, houve um trabalho de ter o mesmo nível, o mesmo propósito. Para continuar assim, de evoluir, tem que ter agora um alvo elevado. Então, a parte espiritual. Quando tem uma condição assim de estudar o livro na luz da verdade, de ir melhorando, de ir possibilitando a compreensão, nós vamos compreendendo a limitação que o outro se encontra. Nós sabemos assim que num ambiente de ensino, tantos alunos, um ou outro é que tira nota máxima. Não são todos que tiram nota máxima, mas tem os medianos. Quer dizer que no nosso relacionamento afetivo também é assim. Então não vai ter uma condição de ser o máximo de um relacionamento afetivo, porque cada um vai apresentando as limitações, as tendências. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque quando é mais novo, com os afazeres do dia, as correrias que a vida vai apresentando naquela fase da idade, então muitas limitações não apresentam. Mas quando vai chegando os anos, muitas limitações vão acentuando. Então o que acontece? Tende a saturar. O que tem que ter tido? Tem que ter tido um procedimento anterior de ter desenvolvido a consideração. Vai convivendo com a consideração que foi cultivada no período anterior. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Assim como a mulher também não pode cobiçar o marido da outra, não pode cobiçar o colega de trabalho, e assim nós temos que caminhar durante a vida. Ter esta condição bem importante assim, porque as pessoas podem pensar assim que depois dá jeito. Não dá jeito, porque se aquela casa não foi fazendo a manutenção que ela precisa de ter, então através do tempo ela vai acentuando. Na nossa vida é o mesmo procedimento. Aquele veículo tem que ser feito a manutenção, não foi feito, a degeneração vai acentuando. Temos que usar dos mandamentos para fazer essa manutenção do jeito que nós estamos desenvolvendo as tendências. Recebemos muitas influências de fora, independente de qualquer coisa. A pessoa pode observar de manhã, quando ela acorda, senta na cama, antes dela levantar, se ela descuida um pouco, ela já entrou numa corrente de pensamentos. Esse cuidado com os pensamentos. Então, o jeito que nós pensamos, a pureza nos nossos pensamentos, para que nós tenhamos a condição de não degradarmos, não transgredirmos o nono mandamento, que é não cobiçar a mulher do teu próximo, que não é somente as esposas, que é também as filhas e muitas outras.
Então a mulher também é a mesma coisa. Como é que ela tem que proceder para não cobiçar o marido da outra, para não cobiçar aquele que já se encontra comprometido. E nós sabemos assim que dificilmente um relacionamento desta maneira, porque a pessoa depois pretendia então casar-se, mas o princípio estava errado. Então a pessoa pode julgar-se que depois vai ter um enlace ali de matrimônio, mas o princípio. Então o princípio a gente tem que lembrar que tem que ser um procedimento que possibilita a paz dentro de cada um de nós. Então a pessoa não pode entorpecer, porque quando entorpece, a pessoa não pensa. Isso é bem interessante, mas é muito grave. Muitas pessoas têm comportamentos de cobiçar a mulher do próximo, ou de cobiçar o marido do próximo. Aceita-se, porque nós, para nos aceitarmos, então, pelo comportamento errado que tivemos, tem que entorpecer. Porque nós achamos assim que agora nós emaranhamos. Mas esse emaranhamento tem que ser feito na matéria grosseira. Para onde nós vamos na matéria fina, depois que nós largarmos o corpo na matéria grosseira, nós vamos para o emaranhado. Nesse emaranhado nós vamos para os iguais. Então é bem grave assim, porque é só observar assim uma turma que se encontra no tumulto, que então não tem como falar nada para aquela turma. Não tem uma consideração, não tem uma maneira. Então o que acontece? Se nós nos emaranharmos aqui e não desfizermos esse emaranhamento aqui, nós vamos para a matéria fina nos lugares dos emaranhados. Então nós não vamos desfazer desse emaranhamento. E nós temos um tempo. Não vamos apresentar a serventia para a fase seguinte, voltar para a pátria do Espírito. Esse é o propósito que tínhamos que ter. E é bem importante, independente de na família que nós nascemos, se não nos ensinou os princípios das leis do Criador, que são os 10 mandamentos, e outros ensinos assim, bem simples, como por exemplo, os iguais se atraem, e aquela outra fala bem importante, bem simples assim, com quem andas é que você vai saber como é você. A identificação de uma pessoa está com os colegas que ele tem, o ambiente que frequenta. Quer dizer assim, que nós temos que ter uma condição interna de não receber influência. E nós temos que ter a naturalidade de saber que a evolução é individual. Isso fica fácil assim da gente observar na moradia, com os irmãos de sangue, o que cada um gosta, a maneira que cada um comporta, e que não tem como falar para um que nem falar para o outro. Agora, com os nossos conhecidos que nós arrumamos durante a vida ou no nosso ambiente de trabalho, muito menos nós temos o que falar. Quando fala-se que a evolução é individual, é uma confirmação. É só observar assim, porque a criança pequena, ela frequenta aquele ambiente de ensino, tem os colegas, e os pais ali, que sempre estão buscando aquelas crianças, conversam. Em pouco tempo, as crianças cresceram um pouco mais, aquelas crianças não vê aqueles colegas anteriores e aqueles pais também não vê aqueles pais daqueles filhos com quem eles relacionavam ali. A evolução é sempre individual. Cada um daqueles pais procuraram para os seus filhos o mais prático ou o melhor que eles julgavam. E nenhum daqueles outros achou que aquela decisão era adequada para o filho dele. Na fase de amadurecido, os relacionamentos também teríamos que ter esta condição. A estrutura para convivermos com a nossa solidão é o livro Na Luz da Verdade. Então, teremos aquela condição assim de nos encontrarmos só, mas não sermos infelizes, porque nós temos a nossa perspectiva interna. Então, no nono mandamento, cada um teria essa condição assim de tornar-se evoluído, porque ele não está transgredindo nenhuma lei, e ele ficar seguro com o propósito de vida que ele está desenvolvendo.
Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa, muito criteriosa, não é com as outras pessoas, é com ela mesma, a maneira de conhecer o livro na luz da verdade, a maneira de não cobiçar, e a maneira que existe cobiçando é desenvolvendo os pensamentos. Então cada um tem que ter a firmeza dentro dele de saber assim que os pensamentos é que nos degradam. Podemos confirmar assim, aquele passeio que nós realizamos, nós pensamos anteriormente num tipo de passeio como nós estamos realizando hoje, aquelas vestes que nós compramos, pensávamos anteriormente em ter um tipo de vestes daquela maneira. Então o que acontece? Os pensamentos, nós vamos criando os pensamentos. Então, para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa não pode se encontrar emaranhada. Emaranhou, ela perde. E a gente vai observando assim, na moradia, aquelas pessoas que têm a habilidade de trabalhar com a linha. Então houve um descuido ali e a gente vê que a linha se encontra toda embolada. Acontece que um período grande para desembolar aquela linha. E muitas vezes aquele que deixou que acontecesse aquele embolado, ele não dá conta de desembolar. Mas tem um outro na moradia que tem a facilidade. Então esse outro é chamado para que ele desembole aquela linha. Na nossa vida interna, com os nossos pensamentos, com os nossos relacionamentos, com o jeito que nós vivemos, então nós vamos embolando. Nós temos que lembrarmos assim, desenrolar. Então cada um é que tem que desmanchar esses fios, que existem fios. A gente pode observar assim, que os fios existem. A pessoa olha para uma outra, a outra se encontra distante e depois a outra volta o corpo para a direção daquele olhar. A mesma coisa acontece com o animal. A pessoa fica observando o animal volta para aquela pessoa. Então quer dizer assim, o olhar emitiu fios até aquela localidade, até onde aquela pessoa se encontrava, emitiu fios até onde aquele animal se encontrava. Então esse é um tipo de fio. E esse fio a gente sabe que o retorno dele quase que é imediato. Com os pensamentos é a mesma coisa. Nós vamos construindo fios. E se nós descuidamos, aqueles pensamentos tornam-se realidade. Então a responsabilidade é sempre individual. Então a pessoa tem que lembrar que nós tínhamos que ter esse propósito dentro de nós. Voltarmos para a pátria do espírito. E nós temos que lembrarmos de uma coisa bem simples assim que existe. Da criança, da força que a criança traz quando ela chega nessa terra. Junto com esta força, ela traz também o começo do certo e o começo do errado. Essa criança somos nós. Resgatar essa força, resgatar esse princípio do começo do certo e do começo do errado. Essa naturalidade. Então, cada um de nós tem que fazer muito esforço até passar esta fase que nós nos encontramos, de muitos fios serem direcionados a nós e ter o cuidado para não nos emaranharmos. Então, toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que trabalhar. E ela tem que ser muito cuidadosa com seus pensamentos. Então, a intenção que nós temos, os pensamentos que nós cultivamos, os olhares. Nós temos muitos olhares maldosos, cobiçosos. Junto com esses olhares, temos também o toque. Então, depois nós vamos cultivando pensamentos que nos possibilita a nos emaranharmos. Então, aquela condição bem importante assim, né? De nos encontrarmos livres, de termos a confiança de olhar para dentro de nós e ficar feliz conosco, porque nós estamos caminhando. A responsabilidade é individual, cada um é que tem que trabalhar com ele. Então o 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, está referindo às mulheres, a filha, colegas de trabalho, que esse mandamento também tem uma referência hoje que é da mulher não cobiçar o marido da próxima. Então a gente pensa assim que existe
uma pureza no relacionamento, não podemos avaliar as outras pessoas por nós. Nós temos que nos avaliarmos e ver o procedimento que estamos tendo. Nós não podemos descuidar. O cuidado que nós temos que ter na nossa vida interna é bem importante assim. Então aquela referência assim que os comerciantes apresentam, pergunta para a pessoa onde a pessoa mora, pede para a pessoa trazer uma documentação que comprova a moradia da pessoa, a condição que a pessoa tem para fazer aquele pagamento. E mesmo assim, muitos não pagam aquilo que comprou. Então o que acontece conosco? Nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco, de ver onde nós vamos colocar a nossa intenção, os nossos sentimentos, como é que nós estamos procedendo. Então depois acha assim que vai dar certo. As coisas não são assim. Para dar certo alguma coisa na vida, a pessoa tem que lembrar da base. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, aquilo que plantas, aquilo que colhe. E nenhum agricultor tem dúvida, porque se ele plantou milho, ele sabe que ele vai colher milho. Então essa naturalidade que nós precisamos de ter, de saber assim que nós não podemos transgredir o 9º mandamento e depois aquela justificativa que nós achamos assim que vai ter um matrimônio. O princípio, se o princípio não foi bom, então como é que vai ter uma justificativa do matrimônio? Depois também aquela condição assim da insistência, se a outra parte cede de acordo, então o princípio, já houve no princípio a transgressão. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa e nós temos uma facilidade assim de nos enrolarmos. Então a gente vai pensando e vai justificando e vai achando assim que o outro compreende. Fica fácil da gente observar quando a gente traz um assunto incoerente e a pessoa apresenta uma lucidez e de imediato ela acaba com aquele assunto. Então o 9º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não está falando somente das esposas, está falando também das filhas, está falando também das mulheres que cobiçam os maridos das outras. Voltar para a pátria do Espírito. Então a nossa finalidade teria que ser essa, de nos encontrarmos puros. Então 80 anos a média de vida não é uma referência. É todo o instante da nossa vida, nós tínhamos que estar cultivando pensamentos bons. Temos que lembrar que não é o toque que desenvolve a intenção, os pensamentos. Então nós tínhamos que ter um propósito dentro de nós. E esse propósito a gente sabe assim que é para evoluir e que não tem aquela condição assim de evolução a dois. Para ter uma evolução a dois, teria que ser um matrimônio abençoado por Deus. Um matrimônio abençoado por Deus é aquela condição bem importante assim, de ter a consideração das duas partes. Uma parte não querendo magoar a outra parte e uma parte fazendo tudo para facilitar a vida do outro. Isso é amor. Cada um de nós tem que lembrar assim, para evoluirmos em conjunto, tem que ser naquela condição bem importante, respeitar, de considerar. Então, toda a época da nossa existência, esse é o procedimento. Tem que haver a consideração. Teve a consideração, tem a evolução. Faltou a consideração, tem a degradação. Tem o emaranhar-se. Emaranhou-se, não evolui. Cada um de nós é que tem que ser muito cuidadoso com aquilo que precisa, que é ter saúde na velhice, ter a coerência e ter a consideração daqueles com quem nós relacionamos.